Boa noite. O nosso trabalho é sobre a homeostase e a fibrinólise. E os componentes são Lorenzo, Márcia, Mislene, Sandra e Yolanda. A homeostase ou homeostasia é o processo pelo qual o organismo mantém constante as condições internas para a manutenção da vida. Esse termo é empregado ao conjunto de processos que previnem as variações fisiológicas do organismo. É claro que cada organismo trabalha de uma forma. No homem e em outros mamíferos, a homeostase ocorre nas células isoladas e nas células integradas, como também nos fluidos corporais, nos órgãos e nos tecidos. Assim, a homeostase ocorre em nível celular e corporal. Claude Bernard falou pela primeira vez em 1859 sobre a permanente tendência do organismo de manter a constância do meio interno, ou seja, relativa independência do organismo em relação às condições de oscilações do ambiente externo. Porém, não havia ainda esse conceito firmado sobre o termo de homeostasia. Inspirado por Claude Bernard, Walter Cannon, em 1929, disse que a capacidade que um determinado organismo possui para manter estabilidade interna é conhecida como homeostase. Quando o organismo está em homeostase e ocorre uma mudança externa, por exemplo, isso causa uma disfunção interna e aí os mecanismos compensatórios são acionados. A falha nessa compensação pode causar uma doença e o sucesso nessa compensação desencadeia a saúde. Um organismo considerado em homeostasia significa um perfeito funcionamento de todos os sistemas. E para que isso aconteça, é necessário, por exemplo, que a nossa temperatura se mantenha constante. Nossa pressão não se eleve nem caia abruptamente e os nossos batimentos cardíacos mantenham-se em ritmo adequado. Quando esse equilíbrio é desestruturado, causa mau funcionamento em vários órgãos, e isso pode prejudicar todo o organismo. E para isso, mecanismos de retroalimentação são ativados para compensar esse mau funcionamento. Eles são conhecidos como feedback positivo e feedback negativo. Nosso organismo possui uma série de mecanismos que garantem que o nosso corpo continue no seu equilíbrio, ou seja, no seu funcionamento adequado. Um desses mecanismos é o feedback ou retroalimentação. Nesse caso, quando há um aumento indesejável, esse sensor recebe esse aumento, envia a resposta para o órgão efetuador, que tende a diminuir esse aumento. Já na diminuição indesejável acontece o contrário. Esse sensor ele recebe essa diminuição, manda para o órgão efetuador e ele tende a aumentar essa resposta. Nesse caso, o corpo volta ao equilíbrio. Observem a figura a seguir. Na retroalimentação negativa, a resposta se opõe ao estímulo, interrompendo a alça de resposta. Essa resposta é desativada. Já na retroalimentação positiva, a resposta é reforçada pelo estímulo, afastando a variável do ponto de ajuste. Para o melhor entendimento, iremos ver a seguir e entender um pouco melhor sobre o feedback negativo e o feedback positivo. O feedback negativo tende a cessar o estímulo que está tirando o organismo do equilíbrio, ou seja, diminuir os efeitos que geram o desequilíbrio. Um exemplo disso é a regulação dos níveis de açúcar no sangue. Um aumento dos níveis de glucose no sangue provocado pela ingestão de alimentos ricos em açúcar dispara a produção de insulina no pâncreas, que uma vez no sangue converte a glucose em glicogênio, estabilizando os níveis de açúcar, com a finalidade de anular variações indesejáveis de glicose no sangue. Outro exemplo disso é o controle da temperatura do corpo.
Em animais de sangue quente, a temperatura do corpo é regulada por receptores de temperatura no hipotálamo. A temperatura do sangue ao longo de todo o corpo é monitorizada por esse sensor. Se o corpo é exposto a grandes gradientes de temperatura, por exemplo, ou seja, a temperatura ambiente atinge valores muito baixos, o sensor detecta essa discrepância entre o valor ideal e monitorizado. Neste caso, é enviado ao organismo a sensação de frio. São acionados comportamentos e respostas fisiológicas, tais como arrepios e necessidade de agasalho, que tendem a combater a diminuição da temperatura. Já no feedback positivo, é o contrário do feedback negativo. Ele irá aumentar o estímulo para que aquilo que está tirando o organismo do equilíbrio cesse o mais rápido possível. Como, por exemplo, quando o indivíduo perde muito sangue, ocorre a queda da pressão e a diminuição do fluxo sanguíneo no coração. Essa diminuição faz com que o coração se enfraqueça e bombeie menos sangue, desencadeando um enfraquecimento cada vez maior. Nesse caso, o indivíduo pode morrer em consequência desse processo, mas isso não significa que é um mecanismo ruim e que produz a destruição orgânica. Há situações que, de fato, ele é destrutivo, mas em outras ele é essencial. Temos como, por exemplo, o parto. Em uma gravidez, o miométrio, que é a parede do útero, é cheio de sensores. Esses sensores avisam o sistema nervoso central, que é o seu controlador, que está saindo do equilíbrio. Ou seja, ao chegar em 8 meses e 28 dias, os sensores do miométrio irão enviar uma mensagem para o seu sistema nervoso central, avisando que ali não cabe mais aquele bebê. Diante disso, o sistema nervoso central irá mandar outra mensagem para a hipófise, que irá produzir o hormônio oxitocina. Esse hormônio irá agir na parede do miométrio para fazê-la contrair. A cada contração, irá ser enviada uma nova mensagem pedindo mais hormônios. Novos hormônios irão descer para realizar novas contrações. A cada contração, mais hormônios, entrando em um ciclo vicioso que só finalizará com a saída do bebê do útero, parando a produção dos hormônios e, consequentemente, cessando as contrações. Componentes do sistema controle. Um dos componentes do sistema controle é o sistema músculo-esquelético. Esse sistema ele é fundamental para relacionar o organismo ao meio externo, expressando posturas e movimentos, e tem o papel de controlar e regular a temperatura corporal. Outro componente do sistema controle são os órgãos viscerais. Eles estão diretamente relacionados com o meio interno e é responsável pela homeostase. Controla e regula as funções dos órgãos viscerais e atua no ajuste da homeostase. Órgãos sensoriais. Os órgãos do sistema sensorial são componentes do sistema controle. Esses órgãos são pele, língua, nariz, ouvidos e olhos. Esses órgãos captam estímulos físicos e químicos e os transformam em impulsos elétricos. O sentido somático é a condição do ser vivo experimentar sensações nas partes distintas do corpo e se relaciona com o meio externo. O sentido geral é responsável pelas experiências sensoriais detectadas por estes órgãos sensoriais. O sentido visceral, como eu havia dito anteriormente, ele relaciona com o meio interno, é responsável pela homeostase e controla e regula as funções dos órgãos viscerais e atua no ajuste da homeostase. O sistema nervoso e o sistema endócrino são os principais mecanismos reguladores do nosso organismo e regulam as funções corporais. O sistema nervoso atua com uma ação rápida e fugaz, de curto prazo, tendo efeito localizado, informando que algo de errado está acontecendo no interior do nosso organismo e produz uma resposta a determinado estímulo. O sistema endócrino tem uma ação lenta e mais duradoura, atuando a longo e médio prazo e com efeito amplo, e atua secretando mensageiros químicos no nosso organismo.
Eu vou falar sobre os componentes do sistema fibrinolítico, que é o plasminogênio e a plasmina. A fibrinólise ela pode ser definida como a degradação da fibrina mediada pela plasmina, né, que é o sistema fibrinolítico ou sistema plasminogênio-plasmina, que é composto por diversas proteínas, como a protease sérica e os inibidores, né, que regulam a geração da plasmina, que é uma enzima ativa produzida a partir de uma proenzima inativa, né, que é o plasminogênio, que tem como função degradar a fibrina, né, e ativa a metaloproteinase, né, da matriz extracelular. E os ativadores fisiológicos também da plasmina, né, que esses dois ativadores, eles têm alta especificidade de ligação com o seu substrato, que é o plasminogênio, e promovem a hidrólise de uma única ponte peptídica, né, que eles resultam na formação de uma serinoprotease que ativa a plasmina. Nessa parte eu vou falar como ocorre em nível dos ativadores do plasminogênio, né, que são os inibidores específicos, né. A inibição do sistema fibrinolítico ocorre a nível dos ativadores do plasminogênio mediante a ação, né, de inibidores específicos, como inibidor do ativador de plasminogênio, cujo principal representante ali é o inibidor do ativador do plasminogênio 1, né, que é diretamente sobre a plasmina, e a sua função é inibitória. Ela está exercida pela ativação 2 antiplasmina. O sistema plasminogênio-plasmina é um sistema fibrinolítico. Ele pode ser definido devido à degradação da fibrina mediada pela plasmina. Esse sistema é constituído por diversas proteínas que podem gerar e regular a geração de plasmina. Esses plasminogênios têm a função de degradar a fibrina e ativar a metaloprotease. Ou seja, sem a plasmina e sem o plasminogênio se transformando em plasmina, podem ocorrer fatores de coagulação que não estejam corretos e podem gerar coágulos ou coisas do tipo, levando várias complicações. A nova teoria, baseada em superfícies celulares, nos indica fatores importantes que devemos levar em consideração. Ela nos indica, por exemplo, os fatores de procoagulantes, onde que eles vão para o local da lesão para ajudar ali e permanecem naquele local. Nos diz também sobre o fator 12 e o fator tecidual, duas coisas diferentes da nova teoria, onde eles se juntam na fase de inicialização da coagulação. E nessas 4 fases, a primeira é a inicialização, e também nos dizem que na última fase de finalização, fatores anticoagulantes vão para o local da lesão para poder não deixar com que o vaso se ocluda, se feche totalmente. Quando falamos em homeostasia, podemos citar todos os fatores envolvidos, os exames envolvidos referente a fatores de coagulação. Eles vão nos indicar tudo o que está acontecendo ali e podem nos dar o diagnóstico decorrente de cada componente. Podemos citar o tempo de trombina, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina ativo, ou até mesmo utilizam eles juntos. Todos esses exames vão nos indicar e vão nos dar o diagnóstico correto e podem ser utilizados. Então podemos concluir que na hemostasia, decorrente de fatores anticoagulantes ou coagulantes, em 3 processos principais, homeostasia primária, secundária e fibrinólise, são processos que garantem o sangue fluido nos vasos sanguíneos e que não ocorra nenhuma avaria com eles, sejam eles hemorragias ou coágulos, por exemplo.